Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o fato do que aconteceu na semana passada, o MC Pose do Rodo foi roubado. Mas não vamos falar exatamente sobre isso, tá? Isso aqui não é o Léo Dias. Nós vamos pegar essa onda de assalto que tá acontecendo com os artistas, principalmente do rap, do funk, e vamos refletir o porquê disso, tá? É um daqueles vídeos mais filosóficos, eu sei que vocês gostam, um pouco mais de análise social. Vamos tentar entender o que tá acontecendo, o que esses assaltos aos artistas, o que isso tem em comum, o que isso diz pra gente, o que dá pra gente perceber, inclusive prever o que pode acontecer. Fica aí que já já a gente vai começar, mas antes você se inscreve no canal pra gente chegar logo aos 3 mil inscritos e logo a gente vai chegar aos 10 mil aí. Na semana passada acabou que eu não consegui estar aqui, então vocês sabem que eu tenho aqui a meta de ter um vídeo por dia de segunda a sexta até o final do ano. Semana passada dei mole, não consegui, Semana Santa, um monte de coisa, enfim, mas também falha minha também. Essa semana estamos de volta e vou tentar aí compensar e de vez em quando soltar 2 vídeos no dia para poder manter a minha meta ali e no final do ano, quando eu olhar, falar, caraca, bati a meta, né? Mas você não tem nada a ver com isso, vamos direto ao assunto. Não sei se vocês estão em Nárnia, mas para quem não está em Nárnia, viu que semana passada MC Pose do Rodo, um dos maiores artistas do rap, do funk, da música urbana brasileira, foi assaltado e não foi assaltado na rua, né? Entraram na casa dele, né? Um monte de homem armado com fuzil, fizeram ele de refém, deram uma esculachada pelo que se diz as matérias, né? Estão saindo por aí, né? Deu porrada, deu chute, deu soco, caralho. Levou 2 milhões, né, dentro de tudo que eles pegaram na casa dele. E a gente não vai falar exatamente sobre isso, tá? O que me chama a atenção, rapaziada, é que de dezembro do ano passado até agora, começo de abril, 3 meses, 4 meses, vários artistas vêm sendo assaltados, tá? Então o Pose do Rodo já tinha tido carro ano passado, mas o carro não tava com ele. Eu vou contar só assalto que o bandido viu que era o artista, tá? Porque, por exemplo, há 2 anos o Xamã foi roubado, mas roubaram o carro dele, mas ele não estava dirigindo, então o bandido não sabe que é do Xamã. Mas então eu vou contar só de artistas que foram ele mesmo roubado, né? Os bens dele e ele mesmo estando presente. MC Pose do Rodo agora. Dezembro do ano passado, o MC Rael, né, lá de São Paulo, roubado também. Janeiro a gente teve o Chefim, artista também do rap, cordão, acho que de R$1 milhão, roubado também. A gente teve no carnaval o Puterrier, né, roubado, acho que a moto, o cordão também, se eu não me engano, no carnaval. MC Carol, uma das maiores também, mais históricas artistas do funk nacional, indo fazer show no carro, roubada também, deixaram ela na pista, o caramba. Ou seja, a gente teve Rael, Chefim, Puterrier, Carol e Pose. 5 artistas de rap roubados em 3 meses. Isso diz muita coisa pra gente, tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui. A primeira coisa que diz, por mais óbvio, né, que o crime está em alta, né? Talvez como nunca antes, né? Na história do Brasil, o crime tá sinistro, né? Porque tu imagina, os caras que são conhecidos, né, estão sendo roubados. Isso é uma amostra pra gente, né? Se 5 artistas foram roubados em 3 meses, imagina você, né, afegão médio, eu, né? Tá tenso, mas não é sobre isso. Esse canal também não é sobre segurança pública e eu não vou me propor aqui a trazer soluções para segurança pública, tá? Não tem essa pretensão. Mas tem uma outra coisa que a gente consegue perceber a partir daí, não só que o crime está em alta. A gente começa a perceber, né, que o respeito aos MCs está diminuindo. Ou se a gente fosse mais sensacionalista, tá acabando, né? Se a gente isso aqui fosse um canal sensacionalista, o respeito acabou. Não é isso. Mas dá pra perceber que o respeito aos MCs, ou seja, aquela pessoa, o artista que vem da comunidade, que representa a comunidade, que ao longo de muitas décadas sempre foi idolatrado, respeitado, querido, amparado, cuidado pela própria comunidade, ele vem perdendo respeito. Claro que existem circunstâncias e circunstâncias, nem todos foram roubados na sua área e tal, mas é muito caso em pouco tempo. Então a gente começa a perceber isso, e isso é uma mudança radical, tá? Vocês já devem ter visto esse vídeo na internet, se não viram, vejam uma entrevista da ex-mulher do Mano Brown, a Eliane, que é a empresária do Mano Brown e do Racionais, falando que nos anos 90 ela foi roubada, e aí, cara, ela ligou pro Brau em 5 minutos, tipo, tudo foi retornado, os caras pediram desculpa, porque, claro, era a mulher do Brau, né? E o Mano Brown sempre teve um respeito, e tem até hoje um respeito, de todas as áreas da sociedade, inclusive dos criminosos, né? Então, o que aconteceu para que um artista que vem da comunidade não fosse mais respeitado
por aqueles, né, que estão roubando, que não necessariamente vem da comunidade, tá? Mas que, porra, muitas das vezes a gente, por uma experiência empírica, sabe que o cara rouba, o cara leva pra dentro da comunidade, que é mais difícil de ser achado, né? Esse tipo de roubo à mão armada geralmente acaba indo pra esse lugar, estatisticamente falando. Então a gente começa a ver que tá diminuindo um pouco o respeito, há uma mudança. E antes o cara, né, o bandido talvez viria e falar, caralho, mano, é o Brau. Porra, foi mal, né? Cara, isso já aconteceu comigo, né? E olha que eu não sou nem... Eu nem sou conhecido, nem sou respeitado, nem nada. Mas na minha área, né, na minha rua, já teve vezes, né? Isso não aconteceu só uma vez, de virem me roubar e eu falar, meu irmão, eu sou daqui, né? E eu te conheço, tu é fulano de tal e tal, tal. E o cara, porra, desculpa, e meteu o pé. Por quê? Porque eu o conhecia e ele me conhecia. Então, essa localidade te protege muitas das vezes porque você é dali, né? Então isso vem mudando, né? E isso mostra pra gente que, claro, o respeito aos MCs tá diminuindo. Por que isso tá acontecendo, tá? E aqui eu tenho... nunca dá pra dar uma resposta a esse tipo de vídeo, rapaziada. Não é Reels, tá? Que a pessoa fala uma coisa, né, dá uma tese, dá a resposta e aí isso acabou, né? Não, se você quiser coisa curta, e eu faço também, tá lá no Instagram. Aqui no YouTube é pra gente parar, pensar, refletir, não ficar com medo de colocar as palavras, né? Mas sempre deixando claro que a gente precisa às vezes generalizar pra poder trocar uma ideia. Claro que às vezes casos particulares vão ser diferentes, mas... tem 3 hipóteses, pelo menos, né, pra gente poder responder por que isso tá acontecendo, por que tá havendo essa mudança, por que o MC tá perdendo um pouco de respeito perante ao mundo do crime, tá? Primeira hipótese, tá? E com certeza esse é um fator fundamental. O uso indevido da riqueza. O que eu quero dizer com isso? Eu tô dizendo exatamente da ostentação. Por mais que muita gente tente explicar a ostentação e trazer aquela retórica básica de que não, porra, eu nunca tive e agora eu tenho, eu preciso cantar, ou eu tô, incentivando ao menor da favela dele que ele também pode ter, né? A realidade dos fatos é que a maioria nunca vai ter. Né? Isso é meio óbvio. No atual sistema que a gente vive, a maioria nunca vai ter. Então, se você consegue incentivar meia dúzia a ter aquilo, você vai incentivar a maioria a ter inveja de você, porque nunca terão, né? E essa é a realidade, os fatos são assim. Então, quando um moleque que vem da comunidade sabe que não vai conseguir aquilo ali, vê o cara ostentando que saiu da comunidade, e olha, a maioria sai da comunidade. E começa a usar a riqueza que a comunidade deu pra ele, porque quem fez aquele artista famoso foi a própria comunidade. Então o cara vê um cara que era da comunidade, a comunidade fez ele ganhar grana, e aí o que acontece? Ele sai da comunidade e começa a usar muito a riqueza. Isso, a cena liga um gatilho na cabeça das pessoas, não estou dizendo só dos criminosos não, estou dizendo das pessoas, dos populares, talvez você que está me vendo, que é olhar pro cara e falar assim, meu irmão, porra, meu irmão, o que esse cara tá fazendo, tá ligado? De verdade, rapaziada. Vamos voltar assim, vamos pra realidade, né? Por que caralhos alguém tem um cordão de 800 mil reais, de 1 milhão de reais? Pô, mas o dinheiro é meu, eu posso fazer? Sim, você pode fazer, você pode pegar, mano, e ajudar uma porrada de gente, tá ligado? Não é melhor você não andar com cordão e ter, sei lá, mais 20 famílias podendo sobreviver? Porra, é meio óbvio, né? Claro, tem aquela ideia, né? Ah, o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. Sim. Faz o que você quiser, mas não impede das pessoas olharem e falarem, caralho, que merda você está fazendo. Se você quiser pegar o seu dinheiro e gastar com puta e drogas, você pode, mas nada impede as pessoas olharem e falarem, você é um imbecil, você é um retardado, você é um idiota, você é um imaturo, né? Então, tanto lá, tanto cá. Então, é natural que esse é um dos fatores pela perda do respeito aos MCs. O uso indevido da riqueza, a ostentação diante de uma realidade onde a maioria das pessoas nunca vão poder ostentar. A maioria, inclusive, não vai nem ter o mínimo, tá ligado? Então, esse é o primeiro fator. Isso gera, rapaziada, conforme o artista começa a ostentar, ele sai da comunidade, ele começa a mostrar cordão, carro e o caralho, isso vai gerando... Os MCs não percebem essa porra, os artistas talvez não percebam essa porra. Isso vai gerando um descolamento da realidade, né? Um distanciamento do fã. Aquele fã que te via como representante da favela, a voz que iria se levantar para poder falar pelos fracos e oprimidos, ele começa a ver que você virou o opressor, você virou, né? Eu nem gosto muito dessa nomenclatura comunista, né? Mas ela cabe nesse caso aqui, né? Você virou de fato o opressor, você virou aquele quem você criticava, você virou parte do sistema. Ah, não, mas eu ajudo, não importa.
O que importa é a imagem, é o que você está comunicando. Então, conforme você vai começando a mostrar riqueza, você vai se distanciando muito do menor que tá lá, mano. Ele tá trabalhando na feira e tá ligado? Tá sem pai, tá sem mãe, tá numa vida. Então, aquilo vai gerando um distanciamento tão grande que esse cara perde o respeito por você, porque a gente respeita muito mais quem é da nossa, né? Por que o menor lá atrás, quando eu tinha meus 12, 13 anos, não me assaltou? Porque ele viu que eu era dali. Né? Por mais que eu tivesse essa carinha de playboy, o caralho, mas eu sou dali, porra. Eu sou dali. Então falou, caralho, mano, esse cara tem algo parecido comigo. A distância não era tão grande, né? Nós somos da mesma área. Quando o MC sai da área e começa a ficar muito rico e mostrar tudo isso, a distância vai aumentando. Esse com certeza é um dos fatores, mas existem outros dois fatores, tá? O segundo fator, com certeza, está diminuindo o respeito aos MCs, essa é a nossa tese aqui desse vídeo, né? É a ética do crime, né? A mudança geracional dentro do crime. Então, as gerações vão mudando, né? Eu sou de 93, tenho 33 anos, sou de uma geração millennium, né? Existe uma geração logo seguinte da minha, que é a geração Y, né? Não, a geração Z. Geração Z, nascida no final de 98, 99, começo dos anos 2000 ali e tal. E depois já vem uma outra geração, que é a geração Alpha, tá começando a chegar agora aí. Mas a maioria dos criminosos tem ali seus 16, 17, 18, 19, 20 anos, são da geração Z. Essa geração é uma nova geração. E essa geração já tem uma ética muito diferente, um modo de operar muito diferente. Não digo só no crime, digo de modo geral, na sociedade. Mas no crime, o crime é uma amostra da sociedade. Então, o moleque que está lá 18, 19 anos hoje, da geração Z, ele já tem um rompimento muito grande com a tradição. Né? O que é a tradição? A tradição é você olhar para os mais velhos, respeitar os mais velhos. Né? Isso sempre foi muito... a tradição é essa continuidade de você olhar para o pai, você olhar para o avô. Só que a nova geração... Claro que existem exceções, já tem um descolamento disso. Já é uma geração que olha pro pai, pro avô e acha que, pô, tá ultrapassado, tá ligado? E no crime não é diferente. Então o moleque olha e ele não tem respeito mais ao cria, né? Ao cara, ao bandidão de 50 anos atrás, dos anos 80, né? Essa porra vai se perdendo um pouco. Então a ética do crime está mudando. Aquela ética que havia no crime, né? O crime, apesar de ser crime, sempre teve uma ética. Porra, respeita algumas coisas, tá ligado? Inclusive, às vezes, muitas das vezes, dentro do crime, havendo muito mais ética, né, do que em locais legais da sociedade, né? Muito mais, né? Então, só que essa ética que sempre esteve ali, muito claro, por esses bandidos virem das camadas mais populares, né? E as camadas mais populares são as mais religiosas, né? Você vai ver, por exemplo, você pega assim, pega uma amostra, né? Aqui no Rio de Janeiro, você pega galera que nasceu em Laranjeiras, tá? E pega 3 escolas ali em Laranjeiras e vê quantas ali são evangélicas ou católicas praticantes. Aí você vai no Manguinho e pega 3 escolas e vê quais daquelas crianças frequentam a igreja, são evangélicas ou católicas. Você vai ver que a amostra é muito maior em camadas mais populares, isso é óbvio, tá? Então, essa religião desde pequeno vai dando, independente da pessoa ter fé ou não, tá? Mas querendo ou não, vai dando uma ética. Você vai aprendendo que roubar é errado, né? Que, dar falso testemunho, mentir é errado, uma ética mais apurada. Acontece que nas últimas gerações isso tem tido um descolamento, né? Muito pela ausência do pai, muito pela ausência da mãe, e eu não vou aprofundar mais aqui, tá? Então a segunda tese é essa, né? O respeito aos MCs também vem diminuindo porque a ética do crime está diferente. Isso aqui dá pra gente fazer, meu irmão, né? Eu poderia fazer um curso inteiro pra vocês sobre isso daqui, mas esse é um vídeo de YouTube, então eu tenho que me controlar pra poder resumir as coisas e não ficar tão longo isso daqui, tá? De alguma maneira isso aqui é mais profundo do que o Instagram, mas não é tão profundo quanto a gente, porra, de fato, pegar esse assunto e ir direto, tá? Terceira e última hipótese, motivo pelo qual tá tendo essa queda de respeito, né? Esses MCs estão de fato sofrendo de alguma maneira. E eu diria para vocês que isso ficou para mim muito claro nesse último assalto do MC Pose. Por quê? Esse terceiro fator para mim é a percepção dos fãs, dos populares, de que o artista tem cheiro de hipocrisia. É isso.
né? Acho que eu consegui resumir agora. A percepção do fã de que o artista cheira hipocrisia, não tem autenticidade. Ou seja, aquilo que ele está cantando ou que ele diz viver não está de acordo com o que de fato ele vive. E a gente já falou isso aqui exaustivamente no canal, alguns vídeos atrás, sobre a autenticidade. Então, quando o fã percebe que você não é autêntico, naturalmente o respeito começa a diminuir. O respeito acabou. O respeito acabou. Por que que isso vem acontecendo? E pra mim, como eu falei, no caso do MC Pose ficou muito claro, tá? O MC Pose, porra, sofreu pelo sistema muitas vezes, né? Foi preso, né? Foi solto, deu entrevista dizendo que, porra, a família dele odeia a polícia, as filhas dele têm medo de polícia, que polícia é uma merda, que polícia é aquilo, e o caralho, beleza, é a visão do Pose. Quando o Pose foi roubado, o que aconteceu? O Pose foi à polícia. E olha, opinião minha, tá? Tem que ir à polícia, porra, né? Se eu for roubado, né? Eu vou à polícia. Eu já fui roubado e eu vou à polícia, natural. Só que eu não vou ficar falando por aí que a polícia é uma merda. Eu não posso fazer isso, né? Não posso generalizar dessa maneira. Existem policiais corruptos, como existem, porra, presidentes e deputados corruptos e professoras corruptas, né? Então eu não posso dar essa generalizada numa classe inteira. Isso, enfim, não acho correto. Acho até meio burro você fazer isso. Então o MC Pose fez essa generalização. Quando ele foi roubado, o que ele fez? Ele foi à polícia. E ele, como eu falei, ele tá certo, é a polícia. Só que, quando ele fez isso, ficou claro que tem um cheiro de plástico, tem um cheiro de hipocrisia, né? Isso, cara, por mais que as pessoas não consigam talvez raciocinar dessa maneira como eu tô colocando aqui em palavras, isso lá no inconsciente, ou no consciente mesmo da pessoa, começa a fermentar, porque fala, pô, o cara dizia que era contra o sistema, que a polícia é uma merda. Agora que deu merda com ele, né, ele vai e procura a polícia. Porra, não faz sentido, entende? Não faz sentido. Meu irmão, se tu vai criticar a polícia, tu vai dizer que a polícia não serve pra nada, quando tu for roubado, se vira. Faz teus contatos, tá ligado? Eu tenho certeza que o Pose tem os contatos dele. Então, assim, não vai, porque quando você vai quebrar aquilo que você tinha colocado. E é claro que eu não tenho todas as ferramentas e não conheço o Pose, não conheço a situação, não conheço os bandidos, né? Então eu tô fazendo uma análise bem superficial. Mas dessa análise superficial que eu estou fazendo é o que acontece na cabeça dos fãs, né? Então a gente precisa entender como que ela funciona para poder entender o que está acontecendo de fato. Então o terceiro motivo é esse, a percepção da hipocrisia. Os artistas de música urbana, de rap funk, que criticam de maneira aberta o sistema e principalmente a polícia, todas as vezes que são roubados e vão à polícia, eles aumentam no nível de hipocrisia e as pessoas percebem isso e falam, caralho, olha lá, ele é só um personagem, tá ligado? E aqui é onde nenhum artista quer estar. Nenhum artista quer ser visto apenas como um personagem, porque se você for um personagem, quando trocar a cena, quando trocar o teatro, você acabou, tá ligado? E você não pode acabar porque você é uma pessoa. Você tem que continuar a sua carreira, né? O artista é diferente do jogador de futebol, ele não tem prazo, né? O jogador vai até 30, né? O Fábio tá aí pra mudar isso, né? O Fábio, goleiro do Fluminense, né? 40 e poucos. Beleza, mas uma hora vai parar. O artista vai a 80, né? Você vê o Mick Jagger, 80, Gilberto Gil, 80. Então, você não quer ser só um personagem, você quer ter uma carreira duradoura. Isso tudo que eu juntei aqui, rapaziada, né? 3 motivos principais que a gente consegue perceber a partir desses fatos, né? Percebe que aqui eu não estou de maneira alguma dizendo qual é o certo ou qual é o errado. Eu só estou vendo os fatos, analisando os fatos a partir de algumas premissas. E, inclusive eu quero a opinião de vocês. Se vocês concordam, discordam, tem algum outro motivo que vocês percebem isso? Ou vocês acham que não, os MCs não perderam respeito nenhum, mantém tudo igual? Quero a opinião de vocês sobre isso, que esse é um debate aberto. E eu gosto muito de ler o que vocês pensam. Esse canal aqui tem gente que pensa bastante, tá? Vão ter consequências disso tudo, tá? Terão consequências na música e até na política sobre isso que está acontecendo. Mas eu não vou falar isso nesse vídeo, talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo, onde eu fale apenas sobre as consequências. Na verdade eu vou terminar esse vídeo aqui e já vou gravar a parte 2, que eu tô com isso tudo na cabeça, eu já vou colocar pra fora, então fique atento que o próximo vídeo, provavelmente, tá, já é a parte 2. Beleza, rapaziada? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e logo logo a gente volta com mais análises, com mais mercado, com mais, né, o pessoal às vezes fala aqui, ó, nosso sociólogo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!